O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Olá a todos, em clima de Natal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Fala aí Casa Branca. Você fica na minha companhia, sou a Thalita Salles, junto com Gabriel Perrone, que faz os nossos trabalhos técnicos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar dos recicláveis durante esse período de festas e ajudar a preservar o meio ambiente. E tem também reforço de todos os canais de atendimento aos cidadão casabranquense. E vem muita novidade da saúde por aí para 2022 e vocês vão poder conferir tudo no programa de hoje. Fique com a gente! Fala aí, Casa Branca! E vamos abrir o programa de hoje, quase véspera de Natal, com um assunto muito importante, os recicláveis, os resíduos que vão ser gerados aí durante todo este período de festa. E para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, recebo aqui em nossos estúdios a diretora de Meio Ambiente, Yara Bernardi, que vai contar para a gente um pouquinho mais sobre isso. Yara, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Thalita, eu que agradeço o convite. Vamos começar falando um pouquinho? Estamos aí, quase véspera de Natal, o pessoal se preparando para a festa, depois de um ano tão difícil. Acreditamos que as famílias esse ano, mesmo com cuidado, vão poder se reunir, Yara. E eu queria que a gente começasse falando aqui a importância de cada casa, cada família cuidar aí do seu lixo, do que vai ser gerado nesse período. O descarte correto, né, dos resíduos que a gente vai gerar nesse final de ano, que chega a ser até 80% maior do que o período normal, né, do nosso ano, né, é muito importante para reduzir os impactos no nosso meio ambiente. Então, nós como cidadãos podemos desenvolver, né, alguns hábitos e algumas ações na nossa casa para poder ajudar nesse gerenciamento adequado dos resíduos sólidos. Porque nós, como cidadãos, somos responsáveis, juntamente com o poder público, pela boa gestão e gerenciamento desses resíduos sólidos, né? Que é a chamada responsabilidade compartilhada pelos resíduos sólidos, que está lá na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, existem algumas ações que nós podemos fazer para ajudar aí a minimizar os impactos no meio ambiente. Primeiro, nós devemos pensar de que maneira nós podemos reduzir a produção desse resíduo nas nossas casas, né? Às vezes algumas ações simples, como dispensar a sacolinha plástica na hora que for fazer uma compra, escolher uma caixinha de papelão. Ações desse sentido, né, dessa natureza, ajudam a reduzir a produção dos resíduos. Se não for possível reduzir, nós podemos pensar como reutilizar esses resíduos, né? Que seria uma segunda ação de gerenciamento. Talvez algumas embalagens plásticas, algumas caixinhas de papelão, elas podem ter outras utilidades na nossa casa, né? Servir como guarda-objetos, né? Guardar documentos, enfim, fazer brinquedo para as crianças. Então, existem maneiras de nós reutilizarmos esses resíduos. Se não for possível não gerar e não reutilizar esses resíduos, nós aí sim pensamos em disponibilizá-los para reciclagem, né? Então, seria exemplos, né, de algumas ações do nosso dia a dia que são importantes para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Yara, muito bacana. E aí também tem aquela questão de casa, né? Em casa não só nessa época do ano, mas enfim, durante todo o ano, a gente ter 2 tipos de lixo. Isso. Certo? Conta um pouquinho mais pra gente. Isso. Então, de forma a facilitar essa reciclagem das embalagens, seria interessante nós termos 2 tipos de latões de lixo na nossa casa. Um para dispor os resíduos úmidos, que seriam os restos de comida, aquelas embalagens que não são recicláveis, e outras para o resíduo seco, que são aqueles que podem ser disponibilizados para reciclagem. Papel, plástico, metal, vidro, né? Pilhas, baterias, enfim, outros resíduos que podem ser reciclados. Então,
Uma dica que eu daria, né, pro pessoal de casa seria manter 2 latas de lixo. Uma para o lixo úmido e outra para o lixo seco, que esse lixo seco a gente dispõe para reciclagem. E aí, falando em reciclagem, em Casa Branca, a prefeitura tem a rota do caminhão que faz a reciclagem isso. aqui nos distritos. Como que funciona, Yara? Isso, nós temos o caminhão da nossa coleta seletiva, né? Que ele faz essa coleta em toda a cidade. Tem existe a rota do caminhão da nossa coleta seletiva, que passa nos bairros, no centro, passa também nos bairros, né? Mais distantes do centro. Então, todos os dias o caminhão da prefeitura ele está rodando para recolher todas essas embalagens, todos esses reciclados dos nossos munícipes, né? Então, depois que você separou os resíduos úmidos e secos, esse resíduo seco tem o dia correto que ele vai passar no seu bairro, e aí você dispõe ali para o caminhão da coleta seletiva passar e pegar esse reciclado. Muito legal. E aí, como você disse, tem os dias e horários certinhos que passam pelos bairros. Todos os ouvintes podem acompanhar este cronograma nos canais oficiais de comunicação da prefeitura. Yara, essa questão que nós estamos falando aqui, né, de meio ambiente, que você disse, que nesse período há um aumento de quase 80%, né? Um aumento muito grande. A gente entende, são as pessoas se reunindo, as festas, mas é muito importante que toda a população cuide desse lado, né? Que não esqueçam nesse momento aí a importância de se fazer a reciclagem. Até porque, como a Yara bem disse, essa reciclagem, ela gera também trabalho e renda para muitas pessoas, né, Yara? Isso é verdade. Mas uma outra dica também que eu dou é que antes de dispor o reciclado, que a gente lave bem as embalagens antes. Às vezes a caixinha longa-vida do leite, lavar ela antes, a garrafa do iogurte, lavar ela antes de dispor para reciclagem, porque esses resíduos eles juntam insetos, né? Pode juntar baratas, ratos, trazer insetos dessa natureza que são indesejáveis. Então, antes de dispor para a cooperativa recolher, seria interessante lavar as embalagens. Até mesmo os pratinhos de plástico que a gente usa, né? Muito nas festas de final de ano, que a pessoa às vezes não quer lavar a louça, né? Então usa esses descartáveis. Então eles são reciclados, mas é importante lavá-los, né? Retirar o excesso de comida antes de dispor, para não juntar insetos e animais indesejáveis. Muito bom. Yara, são dicas e atitudes simples que fazem toda a diferença. Contribui com o meio ambiente como um todo. Limpeza, né, de casa, toda essa questão de reciclagem, então são atitudes que fazem total diferença. Yara, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos continuar falando aí desse período de ano, de festas, enfim. O Horto de Casa Branca está com muitas atividades para todos os casabranquenses e visitantes. Como que vai funcionar nesse final de ano? Porque, Yara, tem muita gente que vai tirar uma folguinha nesse período, né, na semana que vem, essa emenda de Natal e Ano Novo, e pode aproveitar este momento de folguinha e fazer uma atividade diferente. Como que vai ficar o cronograma das atividades? Isso mesmo, mesmo com as férias escolares, o Horto está aberto à visitação, né? Às vezes as pessoas vão receber parentes de fora, pode levá-los a conhecer o nosso espaço, né, que está muito agradável para passar um tempo ao ar livre, fazer uma atividade de educação ambiental ao ar livre, né? Então, nós estaremos com as nossas atividades normais nesse final de ano. Temos nossas ações programadas ao longo da semana. Às terças, quartas e quintas, temos horários fixos para uma visitação monitorada, que temos no nosso monitor, né? Então, nós temos atividades monitoradas ao longo da semana, que o pessoal pode aproveitar para fazer agora, nesse período que eles estão mais com tempo maior, né? Com tempo maior, que estão recebendo esses visitantes de fora, como você disse. Mostrar o espaço de Casa Branca, que é tão agradável, né? Mostrar para conhecer e tudo mais. Mostrar o nosso cartão postal. E Ari, como que o pessoal faz, então, para poder agendar, para fazer uma atividade? Tem que ligar, entrar em contato onde? Isso, pode ligar lá no Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, no 3671-1107. Que aí você pode fazer o seu agendamento, né?
para essas visitações monitoradas, tirar alguma dúvida, mesmo dúvida sobre a reciclagem, sobre o dia do caminhão da coleta no seu bairro, pode ligar lá no departamento 1107 que a gente tira todas as dúvidas. Muito legal, gente. Então saímos daqui desse papo com dicas boas aí de preservação do meio ambiente, atitudes simples, principalmente nesse período de festas, e também aproveitar o nosso Horto de Casa Branca para relaxar um pouquinho, espairecer, levar o visitante, alguém de fora para conhecer esse lugar tão maravilhoso. Yara, muito obrigada pela sua participação. Logo voltamos a nos falar novamente. Eu que agradeço, muito obrigada. Fala aí, Casa Branca. E agora a gente vai falar sobre planejamento para 2022. A Prefeitura tem realizado uma série de reuniões com todos os departamentos, justamente para que a gente possa traçar todas as metas que vão acontecer aí no ano novo que já está chegando. E para a gente falar um pouquinho sobre ações, objetivos, o que vem por aí, recebo aqui em nossos estúdios a diretora de saúde, Carolina Witt, que está chegando na cidade e também já tem muitas ideias para continuar transformando a saúde casabranquense. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Thalita. Bom dia a todos e todas. Fico muito feliz de estar aqui fazendo parte desse coletivo. Estou muito animada, impressionada com a cidade bonita, uma cidade que se embonitou de uns tempos para cá, né? E estou realmente muito satisfeita de poder participar desse governo. Muito legal, Carol. Eu gostaria que você comentasse para a gente, contasse um pouquinho do que a gente pode esperar da saúde para 2022. Então, para 2022, lógico que o nosso prefeito já tem realizado, junto com essa equipe que está aqui, né? Que agora eu tenho chamado de colegiado de gestão de saúde, né? Que é uma equipe muito potente. Eu só venho acrescentar um trabalho que já está sendo realizado e planejado há tempo. Então, o prefeito, desde o início, né, ele tem como a cidade é uma cidade de 30 mil habitantes, no Sistema Único de Saúde, a gente tem o que a gente chama de hierarquização, ou seja, a gente é uma região, um conjunto de cidades, que cada uma, conforme o seu porte, investe naquilo que deve ser prioridade. O município de Casa Branca, como bem o prefeito já encomendou, precisa fortalecer ainda mais a sua atenção básica. O que a gente chama de atenção básica? São os nossos postinhos, nossas estratégias de saúde da família, né? Que a gente costuma chamar de porta de entrada do sistema público de saúde. Então, a primeira encomenda com a minha chegada, grande encomenda com a minha chegada, o prefeito me disse: Carol, vamos precisar fortalecer, vamos precisar ampliar a atenção básica. Então, essa é a grande novidade. Nós estamos para habilitar mais 2 estratégias de saúde da família, né? Isso é muito bacana, porque em vez da gente ter as atuais portas de entrada, a gente amplia o acesso da população. Até porque Casa Branca, além de ser linda, tem uma área rural imensa e extensa, né? Então, a gente realmente precisa ter vários postos de atendimento distribuídos no território. Essa é a grande prioridade desse ano no primeiro semestre, né? A gente poder ampliar as nossas unidades básicas de saúde, e algumas vão ser habilitadas em estratégias de saúde da família, com médicos de família, né? E toda uma equipe de atendimento aí que eu acredito que a população já conhece bem. Já conhece, Carol. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes também de como a saúde de Casa Branca foi transformada nesses últimos anos e a importância de exatamente isso que você disse, a gente trabalhar a prevenção. Exato, exato. Inclusive, eu chegando aqui, eu fiquei muito bem impressionada, estava conversando isso com a equipe de gestão que já está aí com o prefeito desde o início e com o próprio prefeito. É uma cidade de 30 mil habitantes, eu já atuei como gestora em outras cidades, né? Cidades pequenas, né? Menores e cidades maiores. E é impressionante a estrutura que nós temos de serviços de saúde, né? Acho que desde a atenção básica até a especializada. Por exemplo, nosso ambulatório de especialidades, nós também pretendemos rechear de um pouco mais de especialidades. Qualificar o que a gente tem, para continuar, né, funcionando bem, mas ir aos pouquinhos ampliando, né? Eu também fiquei muito impressionada aqui
com a estrutura física das nossas unidades de saúde. Eu não sei se a população, quem está nos escutando, chegou a acompanhar, mas foi inaugurada recentemente a RICIERE, né, uma estratégia de saúde da família, que eu nunca vi uma estrutura de unidade básica de saúde tão ampla. É uma coisa impressionante, né? Isso não é nem comum no estado de São Paulo, mas eu acho que Casa Branca tem essa vantagem. Então, a outra encomenda do prefeito para a saúde foi, além de ampliar, no primeiro governo, ele me disse, no primeiro governo eu investi muito na estrutura. Agora, Carol, nós precisamos dar um gás, nós precisamos botar tudo isso para funcionar muito bem. Então, eu acredito, né, conhecendo um pouco aqui agora de Casa Branca, faz 1 semana e meia que eu tô terminando de conhecer a rede. Casa Branca tem um potencial incrível, né? Eu acho que o prefeito já realizou o que deve um bom prefeito realizar, que é o investimento na atenção básica nas unidades. Mas no segundo semestre, nós também queremos investir bastante, né? Ampliar bastante, qualificar o atendimento em saúde mental, né? Acho que no período Covid foi um período que acho que ele acabou dando destaque para questões que estão latentes, né? As ansiedades, as depressões, a gente tem as patologias específicas que são tratadas no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. E aqui em Casa Branca, nós temos uma especificidade que é muito interessante para quem é sanitarista, trabalha no SUS há muito tempo, que eu fiquei impressionada. Nós temos 7 residências terapêuticas em funcionamento e estamos aí para reativar uma 8ª. A residência terapêutica são aquelas pessoas que têm alguma doença específica mental, mas não tem mais a estrutura familiar. Eu fiquei muito impressionada com o nível de organização, inclusive nós somos referência na região para esse tipo de atendimento. Chegar numa cidade que já tem esse atendimento estruturado, numa área tão difícil como a saúde mental, dá muito orgulho de fazer parte de uma equipe assim, né? Porque daí o trabalho fica muito fácil. A gente só tem que continuar. Então, segundo semestre, a gente quer realmente tentar fazer uma reforma no CAPS, que é outra estrutura muito bacana, né? É uma estrutura física própria, que não é normal no estado de São Paulo também. Eu já percorri o estado de São Paulo inteiro. E é uma estrutura que, se a gente fizer uma pequena reforma, tem médico todos os dias. Todos os dias o médico psiquiatra lá. A gente pretende ampliar esse atendimento para a atenção básica, para as unidades básicas de saúde. Mas daí a gente só precisa conversar com a população que atendimento de saúde mental não é só psicólogo e psiquiatra que faz, né? O clínico, por exemplo, que está na unidade básica de saúde, o auxiliar de enfermagem, a enfermeira, dependendo da dificuldade de saúde mental que a gente tem, se é uma ansiedade leve, não é verdade? Se é uma melancolia, uma tristeza, o atendimento inicial pode ser feito na atenção básica. Então, a gente pretende investir bastante nesse atendimento lá na ponta, próximo da população. Muito bom. Então, são 2 metas, vamos dizer assim. 2 grandes metas. Primeiro e segundo semestre, isso. Uma trabalhando com a outra. Carol, eu gostaria que você reforçasse a nossa população. Qual é o papel de uma unidade básica de saúde? Né? Sabemos que ela é a porta de entrada. Que tipos de serviços oferecem? Como que as pessoas podem procurar? Tá. Como funciona? A unidade básica de saúde, em geral, a gente trabalha com... A gente chama de 3, na área médica, são 3 especialidades clínicas. Em geral, e a gente está trabalhando para fortalecer isso, a gente tem o atendimento da clínica geral, a gente tem o atendimento da pediatria e da ginecologia. Isso no Brasil, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente chama de especialidades médicas na atenção básica. É isso que a gente oferta na nossa atenção básica. Daí a população vai perguntar assim, Carol, mas na minha unidade ali onde eu frequento ainda não tem as 3 especialidades. Nós sabemos disso. Mas a ideia é que a gente tenha a retaguarda. Por quê? Outra coisa que a gente também vai ter que dialogar bastante com Casa Branquense é que
para eu ser atendido nessa necessidade, o médico de família, a unidade que tem estratégia de saúde da família e tem um médico de família, ele é capacitado nas 3 áreas. Então, muitas vezes, eu não preciso ter o pediatra lá, eu não preciso ter o gineco lá. Eu tendo um bom médico de família, ele vai conseguir atender nas 3 especialidades e, se houver especificidade, ele fala, estou identificando aqui um probleminha ginecológico muito específico. Ele vai encaminhar para o especialista. Então, essa é uma outra cultura que a gente quer implantar também aqui em Casa Branca. Lógico que a gente sabe que tem regiões rurais muito distantes. Nessas regiões, a gente vai ter que ter o especialista da atenção básica lá mesmo, para não ter que fazer a pessoa se deslocar até o centro da cidade. Isso é atendimento médico. Mas a atenção básica não é feita só de atendimento médico, né? A gente também está implantando em todas as unidades o que a gente chama de consulta de enfermagem. Bom, eu não sou enfermeira, mas eu sou uma grande fã dessa categoria. Por quê? Porque a gente costuma dizer que não é à toa que a maioria das unidades básicas de saúde são coordenadas por enfermeiras. A enfermagem, em geral, tem uma formação bastante ampliada, clínica também. Ela não pode tomar decisões médicas, mas ela pode analisar alguns exames, não é? Que às vezes o usuário traz. Ela pode fazer uma triagem clínica e dialogar com o médico sobre o que ela observou, né? Então, a consulta de enfermagem e a primeira acolhida, que é muito importante. Às vezes a pessoa está com dor, né? Então, ela pode ir até o consultório médico, dialogar com o médico. Ela mesma pode medicar inicialmente ali com autorização médica para dar andamento ao que se chama de pré-consulta, mas hoje a gente chama de consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem a gente também está implantando em todas as unidades básicas de saúde. Isso ajuda muito, ela é uma continuidade, né? Ela faz parte do atendimento da atenção básica. A outra coisa que nós temos as estratégias de saúde da família, que a gente quer implantar o mais rapidamente possível, são as ações de promoção de saúde, que a gente fala. Que é o que você comentou, Thalita, lá no início, que é a prevenção. Dentro da prevenção, a gente tem as atividades de promoção de saúde. Então, por exemplo, uma atividade física, né? Muitas vezes uma prática complementar como um Liancum, né? Então, que é um exercício, né, oriental, para que a gente possa soltar as articulações, fortalecer os músculos, né? E algumas outras práticas de promoção, que, lógico, a gente tem que dialogar com cada território para ver o que eles preferem, né? Então, a essência da atenção básica é promoção de saúde. Lógico que quando tem a doença instalada, a gente faz o atendimento inicial e encaminha para o especialista caso a atenção básica não dê conta, né? E agora, segundo semestre, a gente quer muito também acolher algumas dificuldades de saúde mental iniciais, que a própria atenção básica pode ter. Algumas psicólogas já estão iniciando o atendimento, né? Mas a gente quer fazer bastante essa ponte com o nosso CAPS. Então, o CAPS, que é o serviço especializado, tem treinado os nossos trabalhadores da atenção básica para acolher todas essas necessidades de saúde mental que estão chegando e que no período Covid aumentaram. A gente ficou muito tempo em casa. Então, aumenta mesmo, né? Basicamente, são essas questões. Nas estratégias de saúde da família, nós temos a figura importantíssima do agente comunitário de saúde, que é aquele que vai lá, faz a visita domiciliar. O enfermeiro médico, muitas vezes, vai também, né? Quando tem um paciente acamado, com alguma especificidade de saúde que não pode se deslocar. O agente comunitário faz isso diariamente. Então, o agente comunitário de saúde no Sistema Único de Saúde é um grande ganho, porque ele faz a ponte entre as necessidades de saúde e a equipe técnica. Então, ele é como que eu posso dizer? É como se ele fosse o representante oficial da comunidade dentro da unidade básica de saúde, né?
Muito bom, acho que a população ficou muito bem esclarecida sobre os serviços, sobre as duas grandes metas. Carol, eu já te convido para um próximo programa a gente só falar sobre saúde mental. Que maravilha. Casa Branca, de fato, como você disse, é referência, as nossas RTs, as residências terapêuticas. Então a gente vai falar só sobre isso em uma próxima pauta. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença. Imagina. Desejamos muito sucesso em sua trajetória conosco e temos a certeza de que a saúde de Casa Branca vai e veio a somar ainda mais. Obrigada, Thalita. Agradecer a todos que nos acompanham também, a iniciativa de vocês nesse programa belíssimo. E nós estamos, eu e minha equipe, à disposição aí de vocês para conversar sempre sobre saúde. Obrigada a todos. Fala aí, Casa Branca. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A Prefeitura deseja a todos um excelente Natal. Depois de um ano difícil, 2020, 2021, foram muitas lutas, muitas dificuldades, mas que este período traga ao coração de todos vocês esperança, fé, renovação e aquela espera de que dias melhores sempre estarão por vir. Estamos aqui todos vivos e que a noite de Natal, independente da sua religião, possa ser comemorada com todos aqueles que você ama. Um grande abraço e até a próxima semana. Esse foi o Fala aí, Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.